e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. No nome de Jesus. Pode se assentar. Hallelujah, 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 hallelujah. This is the time of the Lord God. Meus irmãos, esse é o momento do Senhor. Because the word of God is God's voice. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. So listen the word of God very carefully. Então eu peço para você que ouça a voz de Deus com toda a atenção, cuidadosamente. Don't sleep and don't be silent. Por favor, não durma, não distraia. Just be careful about the voice of God. Apenas esteja alerta e com toda a atenção focado na voz de Deus. Today I have many questions to ask you. Hoje eu tenho muitas perguntas também para fazer para With você. the permission of pastor. Com a permissão do pastor. See, no? Okay. So I can ask and you give me the answer Então- very fast. Então, assim que eu perguntar, você tem que estar muito alerta, tem que estar atento. Assim que eu perguntar, você tem que responder rapidamente. My brother, today we will receive the blessing through the life of great prophet Moses. Meus irmãos, hoje a lição, o ensinamento que nós vamos extrair é da vida de um grande patriarca, de um grande profeta chamado Moisés. We see the great encounter with God. E nós estamos observando aqui um grande encontro dele com Deus. We see the Moses, the great presence of God. Nós vemos que Moisés está na presença do grande eu sou, ele está na presença do Deus de seu pai. We see that how the Moses received his call, his project, his plan. E aqui nós estamos verificando como Moisés se torna essa pessoa tão importante na história, como ele recebe o seu chamado, como ele recebe a missão que ele tinha de cumprir. Through this example, through the life of Moses, you can apply in your life and you will receive the blessing of God. Através do exemplo, através da vida de Moisés, você pode fazer aplicações na sua vida para que você seja transformado, para que você seja também abençoado. But don't be disappointed. Just be happy, and you can say hallelujah. You can say amen, and you can say glory to God. E onde houver correção, onde houver algo mais poderoso, você não precisa ficar silencioso. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. In the presence of God is a freedom. Porque na presença de Deus há liberdade. Because our God gives you the freedom and gives you the peace and gives you the happiness. O nosso Deus nos deu espírito de liberdade, espírito de alegria, espírito de fortaleza. So my brother, when we see the life of Moses, we see that how the Joseph, how the Jewish Hebrew went in Egypt. Então nós vemos primeiro como o povo israelita, como o povo de Deus chegou até o Egito. We see the first Joseph, he was sold by his brothers and he went in Egypt. Um breve contexto sobre isso é a vida de José. Ele foi levado, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos e ele foi levado até o Egito. And after all his brothers and his family, 70 people, they went there and they start to live their life there because they went there because of the famine. E após alguns anos, toda a família de José, os seus irmãos, no total 70 pessoas foram com ele até o Egito por causa de uma grande seca, por causa de uma grande fome que teve naquela época. But we see in the Bible, the all families, they were increasing. All the tribe of Jews, they were the multiplying. They were increasing day by day. And the Bible says the whole earth of the Egypt, it was the full of with the Hebrews. E o que nós vemos na Bíblia é que a partir dessas 70 pessoas,
o reino de Deus, o povo de Deus estava se expandindo, eles estavam se multiplicando, eles estavam povoando toda aquela terra do Egito. Oh, they were multiplying there. Como eles estavam se multiplicando naquele lugar. My brother, this was the promise and the covenant of God. Porque, meus irmãos, essa era a aliança de Deus, essa era a promessa de Deus com eles. Because our God is a covenant God. O nosso Deus é um Deus de aliança e Ele Our cumpre. God is God of the promises. Ele é Deus de promessas. And all the promises with the Abraham, all the promises with the Israel, all the promises with the church. E todas aquelas promessas com Abraão, todas aquelas promessas com Israel, estavam se cumprindo e há hoje promessas conosco também com a igreja. Because we church are the Israel of God. Porque nós também somos povo de Deus, nós representamos Israel de Deus, a igreja. Because we are the sons and daughters of God. Que nós fomos feitos filhos de Deus e por adoção por meio de Cristo Jesus. So you need to know your identity, that you are not common people. E é por isso que você deve saber a sua identidade, que você não é alguém comum, você não é um povo qualquer. But the king Pharaoh, he was died, who was at the time of Joseph, and the new king came when the Moses was born. E aquele faraó, aquele rei da época de José, ele morreu. E na vida de Moisés, quando veio o seu período, quando veio a sua época, houve um novo faraó, um novo rei. And he was really depressed. He saw all the nation is increasing. So he gave the law to the nurses that any time the woman of Hebrew give the birth to a male child, kill them. Então você conhece bem a história, o rei, o faraó, ele ficou temeroso, ele estabeleceu um decreto sobre aquele povo. Ele disse para as parteiras, era um mandamento, que todo menino que nascesse, ele deveria ser morto. But the nurses has the fear of the Lord. Mas havia parteiras que tinham temor de Deus. They didn't do that. Elas não fizeram aquilo, Because God has the plan for His people. porque Deus tinha um plano na vida de seu povo. So the king was angry. He was saying, "Why are you not doing that?" Então o faraó se zangou e ele disse, por que vocês não fazem aquilo que eu disse? So he gave the new order. He said, "The Israel, if the male child is born, throw them in the river Nile." E ele disse uma nova ordem, um novo mandamento. Ele disse que se algum menino nascer, ele precisa ser jogado no rio. So Moses was born. Então Moisés nasceu. And 3 months his family hid in the house. E a sua família escondeu por 3 meses. So it was difficult. Então imagine a situação de esconder uma criança. So they have the fear if the king no, he can kill the whole family. Quão difícil deve ter sido aquilo, eles com medo de perder o filho. Qualquer momento alguém poderia entrar e matar. But then they decided, his mother put in the basket and throw in the river. E chegou o dia que eles tomaram a decisão de colocar aquele menino no cesto e soltar ele no rio. But the daughter of the Pharaoh, when he saw that basket, he took, opened, and he saw it is a beautiful, but it is Hebrew. E a filha de Faraó, ela sabia que o menino era hebreu. Quando ela viu que havia um cesto lançado ao rio, ela adotou a criança. You see, that king who had the plan to kill the Hebrew child, Aquele mesmo rei que tinha estabelecido um decreto de matar aquelas crianças. the same king who wanted to kill the Moses, O mesmo rei que queria matar Moisés. the same Moses, he is giving the nourishment. He came in the house of the Pharaoh. Agora esse mesmo menino está na casa do inimigo e está recebendo alimento, sustento, moradia, educação pelo inimigo. Our God is a marvelous Meus God. irmãos, nosso Deus é um Deus de maravilhas. Our God is a wonderful Ele God. transforma os nossos inimigos. Enemy cannot do anything with you. Meus irmãos, até os nossos inimigos nos servem quando Deus tem um plano. We need to have the trust in the Lord God. Nós precisamos
precisamos confiar nesse Deus de aliança. So he became the prince. He got the education. He lived there. Então, ele, com aquele decreto sobre sua vida de ser morto, ele se tornou um príncipe na casa do inimigo. Ele cresceu ali. Outside he saw the Hebrew and the Israel. They was having the fight, and he killed the Egyptian, and he hid in the sand. E ele sabia que o sangue verdadeiro dele era um sangue hebreu. E ele vê duas pessoas, numa certa ocasião, brigando, um egípcio e outro hebreu, israelita. E ele mata o egípcio. Another day he saw the two Hebrews having the fight. He said, "You are brother. Why you are doing that?" Mas uma outra vez ele vê agora dois israelitas brigando. Ele pergunta: vocês são irmãos, por que vocês brigam? One said, "Yesterday you killed the Egyptian. Today you want to kill me." E um deles perguntava: quem te estabeleceu juiz sobre nós? Você matou o outro dia o egípcio, hoje você vai me matar? The secret was open. Então esse segredo já tinha sido aberto. So he got afraid. He ran away and went in the Midian. Então ele, com medo de ser punido, ele fugiu para Midian. And there he got the wife. There he became the shepherd. And he has the wife, he has the son, he has the house and the everything. Em Midian ele conheceu o sacerdote. Ele já tinha se casado com a filha do sacerdote. Ele já tinha filhos também. E ele estava pastoreando, ele tinha se tornado pastor. But still God has a plan for his life. Ele fugia de Deus, mas Deus ainda tinha um plano na vida daquele homem. Still God has to do something through his life. Mesmo que ele fugisse, Deus continuava tendo algo na vida dele para fazer, para So transformar. we reach at that point. One day he was taking the care of the sheep and went down the mountain of Sinai and God and saw the one burning bush. Então chegou um momento que mesmo ele ocupado com as suas coisas, com a sua profissão, pastoreando as ovelhas, apacentando, ele vê uma sarça em chamas. My brother, that bush is not a mango tree, not orange tree, not a apple tree. This is the just common bush to cut and the burn up. Os irmãos, aquela árvore não era uma árvore, pé de manga, alguma coisa que dava frutas, que era valoroso, não. Era algo comum, era uma sarça que serve apenas para ser cortada e jogada. The presence of God came there. Meus irmãos, a presença do Senhor veio naquilo que é mais simples. If you are a common people, if you think you are nothing, God's presence will come in you. Não importa o quão simples você pensa que você é, não importa se você se acha comum e você pensa que você só serve para ser jogado, não, a presença de Deus descerá sobre sua vida. Because God's presence is a marvelous and really the great and the powerful. Ele procura os pobres de espírito, ele procura os humildes, a presença dele é para esses. So he went to saw there. Why it is not totally burned up? What is happening there? He left all the sheep and went to there. Então ele se impressionou, ele se aproximou daquela sarça, ele perguntava por que a sarça não é consumida mesmo estando em chamas. So he went there to saw. Então foi algo impressionante para ele foi ver. So what happened over there? E o que aconteceu? So he listened the voice of God. Ele escutou uma voz. So God talked to him Deus falou com ele. because God has a one plan for his life. Que Deus tinha um propósito. The verse 4 says when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. O versículo 4 diz: quando ele se aproximou da sarça para ver o que era, do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. And he said, Here I am. E ele respondeu: eis-me aqui. Amen. Amém? What God said, Moses, Moses. O que Deus disse? Deus disse: Moisés, Moisés. My brother, we see the two-time calling is that many times it happens in the Bible. This
shows some confirmation that God has something special for that person. E isso nós vemos em diversas outras ocasiões também na Bíblia, que acontece porque se há algo repetido pelo menos 2 vezes, é a confirmação de que aquilo deve ser feito. When God called Samuel, God said, Samuel, Samuel. Quando Deus chamou Samuel, ele chamou 2 vezes. Samuel, Samuel. He go to pastor, you called me. E ele foi até o sacerdote ali, o Senhor me chamou. Oh, go to sleep. Não, vá dormir, meu filho. Again, and 3 times it happened. 3 vezes aconteceu a mesma And coisa. 3rd time pastor said, if you listen the voice, go to the pulpit and say, here I am, dear Lord, tell me what you want. Na última vez, o sacerdote ele disse: se você escutar essa voz, mais uma vez, vá se apresente o seu Senhor, o seu servo ouve. My brother, God is calling to you. Meus irmãos, Deus tem nos chamado muitas vezes por nosso nome. Many times you listen the voice of God in the house of God. Quantas vezes você não tem ouvido a voz de Deus na casa dele? How many times you listen the word of God that He has the plan for your life? Por quantas vezes você não tem ouvido o plano de Deus por diversas pessoas que têm confirmado por vezes? How many times God has asked to you, come and listen to me. I need you for my work for the kingdom of God. Quantas vezes Deus não tem falado para você: venha até mim porque eu preciso de você para a minha obra, para o meu reino, para a minha igreja? And how many times you said, here I am. Agora a pergunta é: por quantas vezes você tem respondido: eis-me aqui? We need to respond to God really in a proper way. Será que tem havido uma correspondência entre as perguntas de Deus, os pedidos dele, os seus mandamentos e a sua resposta? Moses listened the voice, but he didn't run away from there. Moisés ouviu a voz, mas em momento algum ele fugiu daquela voz. He never go here and there. Ele nunca se agitou. But God said, don't come close. Take off your shoes. And the place where you are standing, the holy ground. Moisés seguiu, ouvindo aquela voz, e Deus disse: tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. My brother, our God is a holy God. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus santo. Our God is holy of the holies. Ele é o santo dos santos. One is, this was the act, this was the culture of Middle East. When they go to the presence of God, when they go to the house of God, they remove the shoes. E ao vasculharmos um pouco da história, nós verificamos também que isso fazia parte daquela tradição judaica, que quando eles entravam no lugar puro, no lugar de respeito e um lugar que valia algo naquela época, eles tiravam as sandálias dos pés. Still in Pakistan, the churches, when people go, they take off the shoes outside. E até hoje no Paquistão isso se mantém, esse costume. My brother, God said to him, I am the God of Abraham, Isaac and Meus Jacob. irmãos, Deus disse a ele: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. The God of Abraham, Isaac and Jacob Meus irmãos, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. is my God and your God. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. He is your God. Ele é o seu Deus. We are the descendant of Abraham Porque nós somos a descendência de Abraão. because of the blood of Jesus Christ, Por causa do sangue de Cristo Jesus. because of the sacrifice of the Lord Por causa do Jesus. sacrifício eterno de Cristo Jesus por We nós. are the descendant of Abraham, Nós fomos feitos descendentes e filhos de Abraão the spiritually, espiritualmente. and we have all the blessings. E todos nós fazemos parte dessa promessa. And God said, go to the Egypt and bring my people. They are suffering, they are crying. Então Deus começou a revelar o chamado que Ele tinha. Disse: vá até o Egito e traga de lá o meu povo que está em prantos, que está em sofrimentos. So, what he said to God? O que ele respondeu a Deus? No, este momento.
He said, who I am. Quando Deus disse assim, vá para o Egito e traga o meu povo de lá para uma terra nova, ele fez uma pergunta a Deus. Ele disse, Senhor, quem sou eu? Because he think I am the simple shepherd. Que ele pensava que ele era uma pessoa, um pastor simples. He thought that he is a common person. Ele pensava que ele era alguém ordinário, comum. And there is a king, there is a power, there is an army. E na sua rivalidade havia um grande rei com todo o seu exército. He thought just to be a shepherd of these sheep. E ele era apenas um pastor. But God's thought was that he should be the shepherd of all the Israel. Mas o pensamento de Deus, o propósito de Deus não era que ele fosse pastor de ovelhas, mas sim pastor de uma nação inteira. God wants to change his personality, his thought, his profession, his life. Meus irmãos, Deus, ele quer transformar os nossos pensamentos, os nossos limites, até onde a nossa consciência consegue alcançar. When you listen the voice of God, Quando você ouve a voz de Deus, when you obey to God, quando você obedece a sua voz, He will change your identity. ele muda a sua personalidade, a sua He will identidade. change your character. Ele muda o seu caráter. He will change your life. Ele muda a sua forma de pensar. Moses had the fear in his life. Moisés, ele tinha um medo na sua vida. But God said to him, Mas Deus disse, I will be with you. eu estarei com você. I think this is one of the greatest word. There's no more word than this. E meus irmãos, eu acredito que essa é a palavra mais maravilhosa que há. Maior que isso não há. I will be with you. Deus dizendo, eu estarei com você. God changed the identity. Deus transformou a identidade dele estando com ele. But today, Mas hoje, what is our identity? o que tem transformado a nossa identidade estando do nosso Who lado? we are. O que nós somos e quem nós somos? Our identity is John 1 and 12. A nossa identidade, meus irmãos, é João 1:12. To all who did receive him, Aos que o receberam, to those who believed in his name, aos que creram no seu nome, he gave the right to become the children of God. deu-lhes o direito de se tornarem The filhos de children of Deus, God through the Jesus Christ. filhos de Deus Hallelujah. através de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The children of God. Filhos de Deus. Really, you have that identity. Pense, será que você realmente tem essa identidade? He said, who I am. Ele perguntava, ele não sabia quem ele era. Senhor, quem eu sou? When God called to Jeremiah, Quando o Senhor chamou Jeremias, he said, oh God, I am a child. ele diz ao Senhor, Senhor, no passo de uma criança. What God said, O que o Senhor respondeu a ele I também? will be with Eu you. estarei com você. Moses received his call at the mountain of Horeb. Moisés recebeu o seu chamado no Monte Horebe. Pergunta chegou. Chegou a pergunta. How old he was? Ele tinha quantos anos? Quando ele recebeu o chamado. Tinha quantos anos? Alguém lembra? I'm not taking your test. I just want that you should be aware. You should know. Não é para fazer uma avaliação do seu conhecimento, não. É só para deixar você A acordado. avaliação não sou eu, é pastor. A avaliação é o pastor que faz. Porque ele é pastor, ele podia avaliar, eu não. Ok, quantos anos? 80, meus irmãos, 80 anos. 40 anos ele passou na casa do faraó e 40 anos no deserto. How many? Quantos? 80. 80. 80 anos.
But he received the call from E God. com essa idade ele recebeu o seu chamado, irmãos. This time if I say to somebody 80 years, let's come for the work for the God. Se eu falar para alguém de 80 anos hoje, irmão, vamos fazer a obra de Deus. A pessoa, eu estou muito velho. But God needs all the people. Mas Deus, ele precisa de todas as pessoas. Jeremiah, he was a child. Jeremias era uma criança. And Samuel, he was a child. Samuel era uma criança. David, he was a young. Davi era um jovem. But God called him to do the work for the kingdom of God. Mas Deus não repugnou essas pessoas. Ele as chamou para fazer Almost a sua obra. 5 times Moses denying and want to be afar from his God. Meus irmãos, na Bíblia nós vemos que aproximadamente 5 vezes Moisés tentou se afastar desse chamado, dando desculpas para Deus. And one time he said, "Oh God, my tongue is heavy." E quando ele não tinha o que falar, ele falou: Senhor, a minha língua é muito pesada. Many times we ask the people, "Let's go for the work." Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem isso. Muitas vezes quando nós falamos para as pessoas, vamos fazer a obra de Deus, reino, o pessoal diz: não tenho tempo, não tenho dinheiro, isso e aquilo. Mas tem tudo. Mas tem tudo. Juntando dinheiro na conta poupança. Mas para Deus, oh meu Deus, hoje eu não tenho dinheiro. My brothers, give value to God. Meus irmãos, nós precisamos honrar Deus. Once a time, one apostle, he asked me the question, Uma vez um apóstolo me perguntou: what do you think about the money? o que você pensa sobre o dinheiro? He was very rich. Ele era uma pessoa muito rica. He thought that I am poor. He think about to me. Ele pensava que era pobre. But I said, pastor, E eu comecei a rir e falei: apóstolo, he really got very nervous. ele ficou um pouco nervoso. So I said, the money is just like the paper. Falei: pastor, dinheiro é só um papel. It just fill the needs. É apenas para suprir as necessidades terrenas. But great power is our God. Mas o poder verdadeiro é a palavra de Deus. If you have the God, you have Se everything. você tem Deus, se você tem Jesus, você tem tudo. He can do everything for your life. Ele pode fazer tudo para a sua vida. Don't think about the money. Não se preocupe com o dinheiro para fazer a obra de Deus. I told to the pastor my testimony that I was a manager in a multinational company. I had a lot of money, but I spent all these help to the people for the ministry. Eu contei a história para o pastor também. Eu era um gerente de uma empresa multinacional no Paquistão. Ganhava muito bem e todo esse dinheiro investia no reino de Deus, ajudando pessoas, emprestando para os que We have precisavam. our big school, we have the big buildings. Nós tínhamos prédios no Paquistão, tínhamos uma escola. Many people under working with us. Vários funcionários que trabalhavam para nós. And one day God take everything. E um dia Deus, Ele que tirou isso de mim. He said, left everything for me. Ele me disse: deixe tudo por mim. All this job, all the money, everything. Esse trabalho, esse dinheiro, deixe tudo. I said, how will be the things? E eu perguntei ao Senhor: Senhor, como eu vou suprir as minhas necessidades? So God said, I will be with you. E o Senhor me disse: eu estarei com você. So I left everything. Então eu não temi em deixar isso. I visited many countries, Europe, England, Indonesia, Thailand. I preached the word of God. E após isso, Deus me levou para tantas nações, para tantos países europeus, asiáticos, para levar a sua palavra. But with the word of God. Mas tudo isso foi possível porque eu recebi, eu aceitei o chamado de Deus. My church today is a challenge for you. E hoje esse desafio é para Let's stand up, você. everyone. Fique de pé nesse momento. Listen the voice of God. Ouça a voz de Deus. And ask to God, here I am. E sempre diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. I want to do work for your kingdom. Senhor, eu quero fazer a tua obra.